Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje eu não vou falar assim, bom dia, Adriana, porque a Adriana está aqui. A Adriana bonitinha lá atrás, ó, minha esposa bonitinha. Bem-vinda, Adriana. Você que está em casa, participando com a gente, seja bem-vindo. Você, nosso visitante, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Nossa igreja mãe, igreja de Jacarezinho, as pessoas que estão conectadas, muito bem-vindas, que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 24. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 8. Êxodo, capítulo 24. Do versículo 1 até o versículo 8. A gente está dando início, está dando sequência à nossa série de mensagens chamada A Jornada. Então, a nossa visão de pregação nesse tempo é povo de Deus saindo do Egito, Deus retirando no seu início, né? Aconteceram algumas coisas ali no início, até eles saírem do Egito, Deus libertando o povo e levando o povo para a terra de Canaã. Então, assim, a gente vai fazer em 4 temporadas isso. A primeira temporada que nós já fizemos foi o início, né, como Deus agiu. A segunda temporada, nós falamos da provisão, como Deus proveu o povo no deserto, né? Deu carne, deu pão, livrou dos inimigos, fez sair água da rocha, tornou a água amarga em doce, como Deus proveu e como Deus provê a nossa vida. Hoje a gente entra na jornada, terceira temporada, chamada A Restauração. Então, como Deus restaura a nossa vida até chegar na última temporada, mês que vem, que a gente já vai para o final. Então, assim, a gente faz sempre a comparação de Deus tirando da escravidão e levando para a terra prometida com a vida cristã, seu início da vida cristã e como Deus também provê no deserto, como Deus restaura a nossa vida e fazendo essa comparação. Então, hoje, no início da terceira temporada, a restauração. Êxodo, capítulo 24, de versículos de 1 a 8. Ó Deus, abençoe o nosso coração, como o Senhor tem feito, tem falado em nossa vida, tem transformado a nossa vida, e que hoje também seja um tempo assim, um tempo que a Tua palavra nos fale, que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, que o Senhor venha trabalhar nas nossas mentes e no nosso coração, Senhor Deus, nos transformando, e que isso, ó Deus, redunde em comportamento, em ação na nossa vida, e que nós vivamos pela Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim nós rogamos ao Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado, em Êxodo, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 8. Naquela leitura alternada, né? Eu leio o primeiro, vocês o segundo, e assim o último, o versículo 8, leremos todos juntos. Eu vou ler o primeiro. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nabate, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e vendo se levantar de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Todos nós? Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês
de acordo com todas estas palavras. Amém. A gente está olhando aqui para esse texto, mas lá do capítulo 20 até o capítulo 24, a gente já viu que Moisés já subiu a montanha no Monte Sinai e já recebeu as leis da parte do Senhor. E aqui é como se fosse assim, Moisés está descendo depois de uma temporada com Deus, ele desce. Quando ele está descendo a montanha, ele recebe o sinal do Senhor. Observe aí, 24:1. Deus disse a Moisés, subam, volte e suba. Aí vai dizer os nomes das pessoas que vão subir com ele. Então, recapitulando, a gente vai lá, né, para o deserto de Sim, eles estão caminhando, eles vão para Refidim. Em Refidim, eles vão ter lá água saindo da rocha, vem os amalequitas guerrear contra eles, e eles vencem. Moisés sobe a montanha, coloca as mãos para o alto, e ali eles vencem, e eles vão em direção ao Sinai. Lá no Sinai, Jetro vai de encontro com Moisés, leva a esposa de volta com os filhos, e ali ele já está no Sinai. Ele vai, depois sobe ao Sinai, recebe as tábuas da lei e está descendo. Deus fala assim, olha, volte com essas pessoas e vocês vão aqui nos adorar. Ou seja, esse é o contexto da pregação de hoje. Então, Moisés, ele está nessa sequência, então ele vai receber no Monte Sinai a lei, e após ouvir o povo vai poder afirmar essa lei, porque ele vai falar com o povo, e o povo vai dizer assim, tudo o que o Senhor disser, nós cumpriremos. Lógico que essa aqui é uma afirmação do povo de coração, eu não vou falar aqui de uma afirmação de boca para fora, né, porque a gente não conhece a intenção do coração, a gente não conhece como é que algumas pessoas falam assim, que o coração do homem é terra aqui, ninguém anda, né, mas Deus anda, né, mas Deus conhece. E apesar do povo aqui fazer uma reafirmação, porque aqui é uma reafirmação da aliança, a gente vai olhar na sequência dos textos e vai perceber que o povo vai se voltar contra Deus de novo. O povo está sempre se voltando contra Deus, está sempre se voltando contra Deus. Embora o povo reafirme aqui a aliança e fale que vai cumprir, mas sempre escorrega. Não está vendo nada diferente de você não, né? Nem de mim não, né? Ah, Jesus, eu vou te seguir, eu te amo, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor, o Senhor morreu por mim na cruz, eu vou te seguir. Aí vem qualquer coisa, a gente desanima, não quer mais ir para a igreja, não quer mais orar, não quer... Ai, Senhor, como eu sou pecador, e aí se afasta de Deus de novo. Aí daqui a pouco diz, não, Senhor, eu vou seguir o Senhor, eu amo o Senhor. Aí daqui a pouco, nada diferente, né, do que já aconteceu. E aqui, nessa reafirmação da aliança, é algo que a gente para pensar, né, que Deus estava dando início aqui a um relacionamento com o povo. Lógico que ele já iniciou lá atrás uma reafirmação desse relacionamento, onde as pessoas deveriam obedecer a Deus. Só que essa aliança que vai ser formada aqui, a gente precisa parar e pensar que não é uma aliança de partes iguais. A gente não está trabalhando aqui, a Bíblia não trabalha com a hipótese de que os homens cumprirão tudo aquilo que eles falaram. A aliança não é uma aliança de partes iguais. E a gente precisa analisar isso no início para ver o que significa esta aliança aqui. A aliança no hebraico é berit. É uma palavra que se tem no hebraico chamada berit. E esse berit aqui é uma ligação, é um vínculo, é um atar. Eu gosto dessa expressão, liga-liga, porque é a expressão do berit, né? É liga-liga. Não é simplesmente você liga fingindo, né? Liga no liga, liga no liga, liga. Não, é ligar-liga, é um ligar-atar, é um ligar criando vínculo, é um criar profundo. Então a aliança, ela vem desse termo berit, e que é muito mais do que a gente acha. Quando você, por exemplo, na minha experiência pastoral, ver duas pessoas diante do altar do Senhor prometer que vão partilhar uma vida inteira e não partilham uma vida inteira. Fizeram uma aliança diante do altar, mas é uma aliança condicional. Olha, eu fico com você até quando você me chatear. Porque o dia que você me chatear, você não fizer o que eu quero, nós não concordarmos mais, aí a gente se separa e cada um segue o seu rumo. Então essa não é uma aliança eterna, essa é uma aliança condicional. Pode até ser que no altar
faça assim, não, eu quero fazer uma aliança eterna, mas tem condição nesta aliança. Ou então, na minha experiência pastoral, quando vai batizar os seus filhos. Eu prometo criar os meus filhos na presença do Senhor, eu prometo orar com os meus filhos, eu prometo ler a Bíblia com os meus filhos, e eu vou ensinar os meus filhos a amarem a Deus. Acontece alguma coisa no caminho e que essa promessa é descumprida. Não é esse tipo de aliança. Deus entende o que é aliança. Aliança não é algo que, e eu prefiro, né, e gosto muito de falar disso, aliança é algo que Deus conhece. Aliança é muito mais do que contrato, que algumas pessoas falam de casamento é um contrato. Não, casamento é um contrato, casamento é uma aliança. Biblicamente falando, é muito mais do que contrato. Filhos é muito mais do que eu crio você até você não me desobedecer. É muito mais do que isso, é uma aliança. A aliança não tem início e não tem fim. A aliança é forjada no fogo. A aliança ela é atada, que alguém para poder desgrudar essa aliança, só cortando ou levando para o fogo novamente. Ou então tendo um trabalho muito intenso, e lá o Senhor dos Anéis, o Tolkien, né, ele vai colocar essa visão, né, de aliança lá, daquele anel que não se quebra, nem quando ele cai no fogo, ele derrete lá. Que aliança é aquela, né? Porque o Tolkien está colocando exatamente uma aliança que ela é forjada no início e que ninguém pode destruir. A aliança que Deus coloca aqui não é uma aliança que nós fazemos muitas vezes e descumprimos essa aliança. A aliança é de uma parte fiel e de uma parte que não muda, de uma parte que não quebra, de uma parte que você pode confiar totalmente que ela não será desfeita. Não é porque nós desfazemos a aliança, não é porque nós erramos, não é porque nós pecamos que essa aliança será desfeita, porque ela não dependeu da gente, ela veio de lá para cá. É uma aliança tão poderosa que Deus faz que nada, como o apóstolo Paulo em Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem principados ou qualquer outra coisa deste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar. Só que isso, para algumas pessoas, parece que não entra na cabeça. Nós queremos um Deus mutável. Nós queremos um Deus que se ajusta aos nossos desejos. Nós queremos um Deus que tem que concordar com a gente o tempo inteiro. Se esse Deus não concorda com a gente, ele não é Deus, não é Senhor de amor. Só que a aliança de Deus para a gente é totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Deus é um Deus imutável. Deus é um Senhor soberano. Ele é o Rei, Criador de todas as coisas, e a aliança é de lá para cá, porque daqui para lá não há condição de preservar essa aliança, mas Deus preserva até o fim. Então, esse termo berite é um termo muito profundo. E é um termo que a gente precisa colocar o nosso coração na confiança nele, quem faz a aliança. E aí há 3 tipos de aliança antiga, que é a aliança concedida, que é a aliança formada por um pacto, que eles faziam assim, né? Pacto de sangue. Alguns filmes vão retratar isso, né? Faz um pacto, ali corta o dedo do outro, junta. Então essa aliança não pode ser quebrada de maneira nenhuma. Até os próprios feiticeiros vão pegar essa ideia, né, de falar assim, não, uma aliança feita com pacto de sangue é uma aliança que não pode ser quebrada jamais. Então havia os tipos de aliança. A aliança concedia, que você concedia a outra parte fazer uma aliança. A aliança formada através de pacto e uma aliança que era a aliança mediada. Alguém mediou essa aliança entre um rei e o outro. Então tem um mediador que pega e faz essa aliança. Então havia 3 tipos de alianças antigas que as pessoas estavam acostumadas com este tipo de linguagem. Porém, o povo não seria capaz de cumprir essa aliança. Embora o povo reafirme uma aliança diante de Moisés e lá no pé do Monte Sinai, mas esse povo não poderia cumprir, não conseguiria cumprir. Por isso essa aliança ela é feita não por iguais, mas por um Deus que vai cumprir a aliança até o fim. E tem todo um aspecto aqui de sangue também, porque é um pacto. Vocês vão perceber que esta aliança aqui ela é um pacto, essa aliança aqui é uma aliança mediada e é uma aliança que o próprio Deus faz com as pessoas. Só que ela começa mais lá atrás. Abra comigo Gênesis, capítulo 9.
Você já aprendeu, né? Fica com o seu dedinho em Êxodo, que a gente volta para Êxodo 24, mas a gente vai trilhar na Bíblia. Então, Êxodo, capítulo 9. Gênesis. É só para ver se vocês estão atentos mesmo. Gênesis, capítulo 9, de 8 a 13. Gênesis 9, de 8 a 13. O relógio anda rápido, né? Êxodo 9, de 8 a 13. Gênesis, isso mesmo. Aí, ali está atento, Rebeca. Gênesis 9, de 8 a 13. Vamos juntos? Vamos ler todos juntos esse texto. Vamos lá? Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Percebam que esta aliança feita com Noé é uma aliança de Deus para com Noé e para com a raça humana. Eu não sei se vocês olham, quando vocês olham um arco-íris, se vocês pensam nisso. Ou vocês pensam assim, no final do arco-íris tem um pote de ouro. Eu não, eu penso assim, da aliança que o Senhor fez com a terra, e está ali até hoje. E Deus jamais destruirá a terra com água, porque Ele prometeu, e a palavra dele não é mudada, e Ele cumpre até o fim, e esta foi a aliança feita com o povo. E assim Deus cumpre a aliança dele até o fim, pelo menos até agora, e eu creio que vai ser até o fim. Deus cumprirá com a sua aliança. Observe que é uma aliança feita de Deus para com o ser humano, não tem partes iguais aqui. Deus também fez uma aliança com Abraão, lá ainda em Gênesis capítulo 15, é só você folhear um pouquinho, olhe lá para o versículo 18, de 18 a 21, vamos juntos também, ler o texto. Gênesis 15, de 18 a 21. Todos acharam? Você de casa também achou? Está com a gente? Está conectado? Então vamos caminhar juntos. Gênesis 15, de 18 a 21. Vamos lá? Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girazeus e dos jebuseus. Ou seja, o texto vai dizer que naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão. Deus é quem fez a aliança. Deus faz a aliança com Noé, de não destruir mais, de preservar a terra e de abençoar os animais. E até os dias de hoje, os animais são abençoados. Há vários movimentos. Vamos proteger o cachorrinho, vamos proteger o gatinho, vamos proteger não sei o quê. É o próprio Deus cuidando da raça humana. É o próprio Deus cuidando dos animais. Então Deus fez a promessa e ele vai cumprir até o fim essa promessa. Aí fez a promessa com Abraão. Ele fez aliança com Abraão. Abraão, eu vou te dar essas terras. Vocês vão morar lá. Até os dias de hoje, os judeus estão lá. Até os dias de hoje, Deus tem preservado. E eu já vi o ministro, de Israel falando assim, olha, nós não tínhamos defesa contra mísseis, e agora ele já tem várias defesas contra mísseis. Nós não tínhamos defesas contra mísseis. E as nações, alguns, eu não vou falar o nome, mas os que estão ali em volta, começaram a jogar mísseis em Israel. Ele fala assim, os mísseis, eles se dissolviam no ar. E nós acreditamos que os anjos livraram Israel, porque Deus fez a promessa a Israel.
Ou seja, o Deus quem fez a aliança, ele vai cumprir a aliança até o fim. Deus fez a aliança com Abraão, ela vai ser cumprida até o fim. Observe também que foi por livre compaixão e amor que Deus fez aliança com a humanidade. Livre compaixão e amor. Primeiro, após o dilúvio. E em seguida, com os patriarcas e depois com Moisés. Portanto, com Israel, com o povo do próprio Deus. A gente vai trabalhar hoje que é o início de um relacionamento. Deus faz um relacionamento comigo e com você. Não é de mim para com ele. O relacionamento de Deus é com ele para comigo. É dele para com você. E não de você para com ele. Você, desculpe a expressão agora, não é a princesinha protegida que você vai ficar porque ele vai se voltar, porque você é bonita, é maravilhosa e Deus vai fazer tudo por causa disso. Não, não é por causa disso. Não é porque eu sou príncipe bonitão e Deus gosta de mim e fala que eu sou gente boa e me viu para o futuro, viu que eu voltaria para ele e vai, Deus me salva. Não é isso. Ele fez aliança com a gente. Ele fez aliança com o povo. E ele resolveu nos salvar. Ele resolveu nos abençoar. Ele resolveu enviar do seu amor. Ele resolveu enviar da sua graça e nos sustentar até o fim. Ele fez todas as coisas. Não dependeu de mim. Não dependeu de você. Única e exclusivamente de Deus. Esse relacionamento é iniciado pelo próprio Deus. Ele é feito com aproximação. Deus é quem nos aproxima dele. Vamos entrar no texto Êxodo capítulo 24. Em dois argumentos, né? O início de um relacionamento. Um é feito com aproximação. Dois é feito com sangue. E aí a gente conclui. Primeiro é feito com aproximação. Gênesis capítulo 24. Os versículos 1 e 2. Êxodo, isso aí. Agora é o Arthur que está atento. Agora é o Arthur que está atento, Alessandro. Êxodo capítulo 24. 24, 1 e 2. Vamos juntos? Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nabade, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Ou seja, Deus, ele aproxima as pessoas dele. Não é o contrário. Não é a gente que diz assim, eu vou me aproximar de Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu vou me aproximar de Deus. Se Deus não se aproximar da gente, nós jamais nos aproximaríamos de Deus por causa da sua santidade. A sua santidade nos destruiria. E o próprio Deus, quando Moisés está descendo a montanha, Deus fala assim, Moisés, sobe com Abiú, né, sobe com os outros aqui, os 70 de Israel. Porque é lógico que o autor aqui tem essa concepção do povo de uma maneira geral. 70 dos anciãos dizia isso, a totalidade de Israel. A totalidade de Israel foi colocada aqui. Vocês podem perceber que mais adiante ele vai erigir 12 colunas, que significa as 12 tribos de Israel, a totalidade de Israel. Apocalipse vai trazer a numeração, mas vai dizer da totalidade do seu povo, a totalidade das tribos e também do povo em Cristo Jesus. Então, a totalidade que se encontra aqui. E Deus vai permitir que se aproxime dele aqui na montanha, somente essas pessoas. Então, a gente observa isso, né? Porque antes de Moisés descer a montanha do Senhor, o Senhor manda que ele retorne com Arão, seus 2 filhos, os filhos de Arão, que são Nabade e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Contudo, Deus disse que somente Moisés se chegaria ao Senhor. Somente ele. Então, havia aqui uma separação, né, de Deus com o seu povo. Moisés se torna um mediador entre o povo e Deus, até mesmo dos 70, porque os 70 não se aproximam de Deus como Moisés se aproximava de Deus. Há um mediador aqui para que Deus falasse com o povo, usava Moisés para poder fazer isso. Então, os outros deveriam permanecer a certa distância. A santidade de Deus exigia isso, porque senão o povo seria consumido pela santidade de Deus.
Mais tarde, isso se torna lei. Então, a lei aqui de separação do povo com relação ao tabernáculo e depois com relação ao templo. E somente o sacerdote, ou o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, e ele ali também pegava, né, do sangue para poder aspergir para o povo. Havia uma mediação. Então, se aproximar de Deus só através do mediador. Era o que acontecia aqui, e a lei exigia isso. Então, se a gente olhar lá para trás, somente no Jardim do Éden que havia aproximação de Deus com as pessoas. Lembram? Vamos voltar lá para trás, Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Depois Deus criou o homem, a sua própria imagem e semelhança. Deus cria Eva a partir da costela de Adão, um ser semelhante a Adão. Diz o texto que sempre no final da tarde, Deus descia no Jardim do Éden e andava com eles. Sensacional, gente. Imagine, você não tem roupa. Eles estavam nus e andavam com o Senhor, e a santidade se encontrava ali, e eles passeavam com Deus pelo jardim. Depois que eles pecam, que eles fazem aquilo que Deus ordenou não fazer, eles se envergonham, eles se escondem de Deus. Deus manda fazer roupas para eles e cobre aquilo que era puro, aquilo que era belo, aquilo que Deus sempre andou sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de pecado, eles cobrem. E hoje nós chamamos de minhas intimidades que têm que ser cobertas, por causa do pecado. O pecado fez isso. E o que acontece no jardim? O próprio Deus diz assim, eu não virei mais aqui, vocês serão expulsos do jardim, vou colocar anjos para proteger isso daqui. Deus não anda mais com os seres humanos a partir daquele momento que o pecado entra, devasta a humanidade, devasta o coração da humanidade. E a partir daquele momento cria-se um distanciamento. Então a gente vê isso a partir do Jardim do Éden, a gente vê isso com o povo, que embora o povo reafirme a aliança, ele não consegue cumprir a aliança até o fim, e quando vai para a montanha, tem que ser mediada, só Moisés sobe, e assim nós faremos. Bom, estávamos perdidos. Mas tem uma boa notícia. Cristo tomou o nosso lugar. Cristo mediou Deus entre a humanidade e nos aproximou de Deus. Há uma aproximação. Antes, jamais poderíamos chegar até Deus. A partir de Cristo, nós nos achegamos a Deus. Abre Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 19. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Mais lá para o final, né? Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus, capítulo 10, 1000 e quanto? 727. Hebreus 10, 19 a 23. Acharam? Você que está em casa, achou também? Joia, vamos ler juntos? Você que está em casa também pode ler. Não na sua casa sozinho aí, mas leia em voz alta, que é importante. Hebreus capítulo 10, 19 a 23. Então vamos lá. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus fez a promessa e ele falou que agora nós podemos nos aproximar dele através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Jamais teríamos esse privilégio se Cristo Jesus não morresse por mim e por você. Se a santidade não estivesse no meio da humanidade e restaurasse a humanidade. Nós só podemos nos achegar a Deus através de Cristo Jesus. E aí o versículo 22, ele vai colocar aqui algo fantástico. Olhe comigo, 10, 22. O que diz aí?
Aproximemo-nos com um coração sincero. O que você pode fazer agora? Se aproximar de Deus e não fugir dele. Nós achamos que muitas vezes o nosso pecado nos afasta de Deus, e é verdade, mas Deus é quem nos aproxima dele. Você não precisa ficar se escondendo de Deus. Você pode se aproximar de Deus todos os dias, porque ele permite. Antes, tinha que subir uma montanha, tinha que ser mediada. Hoje, o mediador, que é Cristo Jesus, nos aproxima dele. Não somos mais inimigos de Deus, somos amigos. Somos aquele quem Deus salvou, somos aquele quem Deus nos aproximou dele. Você pode se aproximar de Deus. Não porque você é bonitinho, bonitinha. Não porque você é bom, é bonzinho, mas porque Cristo Jesus te aproximou a Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Olhe, Êxodo capítulo 24, volte para ele. Segundo, Êxodo capítulo 24. Quase que falei Gênesis de novo. Êxodo capítulo 24. O relacionamento, o início do relacionamento, ele é feito por aproximação. Deus é quem nos aproxima dele através de Jesus. E o relacionamento, ele é feito com aliança. E aliança de sangue. Todo relacionamento tem um tipo de aliança. Até o relacionamento de amizade, né, tem o relacionamento parentesco, marido e mulher. Todo relacionamento tem uma aliança. O relacionamento com Deus também, ele tem uma aliança. Mas essa aliança, ela foi forjada no sangue. Não foi qualquer aliança feita por Deus. Então, vamos olhar aqui para Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 3. Trabalhamos o 1 e o 2, vamos trabalhar o 3 adiante, 3 até o 8. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Lembra, lá atrás, no sermão de domingo passado, que Jetro falou que a função de Moisés deveria ser essa? Moisés está cumprindo, está sendo fiel ao seu sogro, o novo ritmo de liderança sugerido por Jetro. Então Moisés agora está fazendo. O que Moisés faz? Como um bom pastor, ele prega, ele fala dos estatutos, ele fala como o povo deve se conduzir a Deus. Olha, Deus quer que nós façamos assim. Moisés está cumprindo a sua liderança. E deu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Alguns vão dizer assim: os jovens aqui têm preferência, têm privilégio. Não, não é isso que o texto está dizendo. Por que a escolha dos jovens aqui? Porque o oferecimento do sacrifício também tinha os touros, né? Tinha os bezerros. E touro é pesadão, né, gente? O quê? 100 e poucos quilos? 200 quilos ou mais, dependendo do touro? Meia tonelada? Então, assim, ou seja, como é que vai pegar aquilo? Os velhinhos vão lá, não estamos aguentando isso não, é muito pesado. Então leva os jovens, porque os jovens têm força, os jovens vão cumprir um projeto específico e eles que iam fazer isso. O texto, então, aqui não está dando uma valorização aos jovens, mas está colocando como uma força de trabalho, como alguém que vai levantar peso aqui, vai ser útil na obra. Então, aqui a especificação é esta. 5. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel. Então, esses jovens, eles pertenciam também àqueles que ofereceriam sacrifícios, aqueles que seriam da parte dos levitas, eles já pertenciam a este grupo aqui, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos e novilhos. Então, eles estavam autorizados a fazer isto. Versículo 6. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre. Há uma purificação primeira do altar. Observem isso. 7. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. Pegou a Bíblia e leu para o povo. E eles disseram, de novo, a reafirmação da aliança: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Versículo 8 terminando. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu primeiro sobre o altar, depois sobre
o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Então, para ratificar essa aliança, uma aliança condicional, né, a gente pode colocar assim, essa aliança estava atrelada ao cumprimento do povo? Não é essa a interpretação. Ela estava atrelada ao sacrifício. Esta é a interpretação. A condição era: o sacrifício precisa ser feito para que haja uma aliança entre mim e vocês. Então, não é uma aliança atrelada à obediência. Porque nós poderíamos interpretar assim, tá vendo? O povo obedeceu. Porque é uma teologia que vem para a gente hoje. Os arminianos estão aí para dizer isso, né? Tira o nome do livro da vida, põe o nome no livro da vida, tira o nome do livro da vida, põe o nome no livro da vida. A aliança não está atrelada à obediência do povo. Porque se tivesse atrelado à obediência do povo, o povo já estava perdido, porque o povo não cumpriu. O povo toda hora se afasta de Deus, toda hora peca diante do Senhor. A aliança não está atrelada à obediência, porque a interpretação poderia cair no ponto que a aliança está atrelada à obediência, mas a aliança não está atrelada à obediência, está atrelada ao sacrifício. É o sacrifício que dá a dignidade, é o sacrifício que é a autorização, é o sacrifício que é o selo divino, é o sacrifício, não é a obediência. Há uma má compreensão de nossa parte, há uma má compreensão do nosso tempo, que achando que somente se eu aceitar Cristo no coração que ele me salva. Somente eu falando as palavras, né, de mistério, que essas palavras vão me salvar. Então depende tudo da gente. E a Bíblia diz assim: não depende da gente. Depende do sacrifício. Depende da aliança. É o pacto que é realizado aqui. Este que é a autorização. Então, é uma aliança condicionada ao sacrifício, não à obediência. Moisés, ele vai erigir esse altar com essas 12 colunas, representando Israel, exatamente porque Deus está fazendo esse pacto. Em seguida, ele tomou o sangue do sacrifício e aspergiu sobre o altar, ou seja, representando a participação de Deus na aliança do altar de Deus estabelecido no meio do povo, e também sobre o povo, representando a determinação do povo em observar, né, a sua parte na aliança. Então, há aí também uma observação do povo com relação à aliança, que nós também devemos fazer, como cristãos. Como cristãos, Deus também deixa uma parte para que a gente faça. Há algo humano sendo realizado aí também. Não o sacrifício, não a obediência plena para ser salvo, mas um compromisso com Ele, de preservar isso na nossa vida. E isso é importantíssimo para a gente, que muitos crentes hoje não têm realizado. Muitos crentes têm se afastado disso. Precisamos obedecer aquilo que prometemos diante do Senhor. Falei para vocês no início, né? Assim, ao longo do ministério eu tenho percebido isso. Pessoas que vêm trazer os seus filhos, seus filhinhos queridos, obedecer, para que ensine as leis do Senhor, ensine os estatutos do Senhor, e não cumprem isso ao longo da vida. É um erro de nossa parte. E caro. Então deixa eu aqui como seu pastor falar isso. Tem que trazer os filhos para a igreja, precisa ensinar os seus filhos a lei do Senhor, a amar o Senhor. Isso é importante para a sua vida e para a vida dos seus filhos. As minhas filhas estão aqui, inegociável na nossa casa. A Adriana aí sabe, fala assim: Adriana, precisamos levar os nossos filhos para a igreja, as nossas filhas para a igreja. E olha que para a gente foi bem complicado esse início, porque como eu sou pastor e a gente não tinha lá família que podia cuidar, sabe? Pega o bebê, fica com o bebê enquanto o pastor está lá na frente. A Adriana cantava no coro, aí ficavam as crianças lá: mamãe, aí tem que pegar, aí eu quero meu pai, aí vai eu lá pregando, vem cá, filha. Aí botava a filha no colo, pregava. E difícil isso, mas isso não nos desanimava, porque nós tínhamos no nosso coração que precisávamos criar as nossas filhas nas leis do Senhor, no ensino do Senhor, amar o Senhor. E aí vem para a igreja: ah, pastor, não vou mais não, porque grita na igreja, e corre para lá e para cá. Eu falo: gente, eu amo essa gritaria, eu amo esse chorinho. Aí os pais, quando está demais, leva lá para fora, vai ensinando. É isso que a gente tem que fazer. E nós que somos os fortes nessa história, precisamos compreender isso.
Precisamos amar os pais que estão aqui com seus filhos, os filhos que correm e gritam na igreja. Precisamos amá-los, incentivá-los cada vez mais. É isso mesmo, né? Querido e querida, crie os seus filhos na casa do Senhor. É o nosso compromisso. Nosso compromisso de casamento, de aliança. Gente, isso é importantíssimo. Deixa eu afirmar isso aqui no púlpito nesta manhã. É o nosso compromisso com o nosso Deus. Quando eu fui para um altar, eu fui não somente diante da Adriana, eu fui diante do meu Deus. Eu fiz um compromisso com o meu Senhor. Eu acreditei que o Senhor estava unindo a minha vida com ela. E eu vou até o fim. Mesmo que ela fique chata. Eu não. Tem uma parte do povo, né? Tem um compromisso feito do povo com o Senhor também. Sim, Senhor, nós te seguiremos. Mas o compromisso maior de aliança firmada de resgate até o fim é do próprio Senhor. A teologia da aliança, ela foi desenvolvida na época da Reforma Protestante. Né? João Calvino vai desenvolver junto ali, lógico que o Arthur vai falar assim, mas pegou em Agostinho. Né? E Gabriel vai falar assim, foi lá em Agostinho que ele pegou isso. Ok, tudo bem, vamos dar crédito para Agostinho. Agostinho já desenvolveu, mas João Calvino vai elaborar isso de uma forma mais ampla. Né? Então, outros autores também aqui vão elaborar a chamada teologia da aliança, porque eles vão para a Bíblia olhar como Deus fez a aliança. Deus é que faz aliança com o povo, não o povo com Deus. Deus é através do pacto, não através da obediência do povo. Então, vai ser formada aqui a teologia chamada teologia da aliança. Então, na era da Reforma Protestante. E como fruto de pesquisa bíblica, e foi constatação de que Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças. Há 3 palavras importantes aqui, RPM, que é chamado reino, pacto e mediador. A teologia da aliança ela foi formada assim, RPM, reino, pacto e mediador. Então, são como escreveu Van Groningen. Ele escreveu isso, né? Os 3 fios do cordão dourado que percorrem toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Esses são os 3 fios dourados que percorrem toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus é quem fez aliança com o povo. Deus é quem amou você. Deus é quem mandou o seu filho. Ele foi quem nos salvou. E isso vai percorrer a Bíblia de uma forma plena. RPM, reino, pacto e mediador. A nova concepção cristã de aliança, ela vai se exprimir na tradição da ceia. É o que faremos hoje. Essa aliança de Deus, ela vai ter essa expressão na ceia. Então, é a forma mais antiga sobre o cálice, que a gente já estudou lá atrás, na série, no sermão da série. O cálice, no rito da ceia pascal em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 24. Marcos 14, 24. Mil 58. 14, 24. Vamos juntos? Todos acharam? Espera aí, só um pouquinho. 24. Vamos lá? Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Jesus Cristo está dizendo assim, este é o meu sangue, o sangue de quê? Que Deus fez. Aliança que ele realizou. Eu sou aqui o mediador. Reino, pacto, mediador. O pacto foi feito. O pacto não é quebrado. O mediador veio. Essa aliança foi cumprida em Cristo Jesus. Para muitos do que são aqueles que são seus. Ou seja, Marcos aqui interpreta a morte iminente de Jesus como um ato reconciliador de Deus, livrando os muitos dos seus pecados e promete participação na salvação divina ao beberem do cálice. Este é o cálice derramado em favor de vocês. Então, a morte de Jesus na cruz é um ato que supera a expiação do Antigo Testamento.
totalmente e oferece a salvação divina a todos os seus. Vamos ver mais 2 textos aqui. Você está em Marcos? Vai para Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Depois nós vamos lá para Coríntios, para finalizar. Lucas, capítulo 22, versículo 20. 1513. Você em casa também está achando? Está lendo com a gente a Bíblia? Lucas, capítulo 22, versículo 20. Vamos lá, todos juntos? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Vai lá para Coríntios agora. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 25. Página 1649. 1 Coríntios 11, versículo 25. 1 Coríntios 11, versículo 25. Todos acharam? Então vamos lá? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Paulo repete. Paulo tem a certeza da aliança que foi feita em Cristo. O pacto é maior, o sacrifício, né, é maior do que o Antigo Testamento. E ali vem sobrepujar o Antigo Testamento. Este é o pacto de Deus sobre a vida de vocês. Então, o sangue de Cristo nos aproxima de Deus e forma uma aliança com Ele. É a garantia de que estaremos com Deus eternamente. Coloque isso no seu coração. Não depende simplesmente de você. É ato de Deus para a sua vida. Mas o que você tem que fazer? Receba-o com alegria e gratidão. Não esmoreça na firmeza de seguir a Cristo. Nós somos do Senhor e estaremos com Ele eternamente. Por quê? Porque Ele garante. Ele garantiu. Você acredita? Você crê? Assim, amém. Assim, nós, como eles fazem, nós obedeceremos e cumpriremos até o fim. Amém, que assim seja. Então volte-se para o Senhor. Aproxime-se de Deus. Eu tenho falado aqui, se batize. Faça seu compromisso com Ele. Continue firme. E que o Senhor nos abençoe aqui na comunidade Semear. Plantação de igreja ainda. Que o Senhor tenha acrescentado os seus. Que o Senhor nos fará, continuará fazendo que a gente proclame o Evangelho para a Grande Tijuca. Que nasça aqui uma igreja que seja uma igreja bíblica, verdadeira, que é firmada na aliança do Todo-Poderoso. Não é firmada simplesmente em pessoas, mas nós seguiremos porque obedecemos ao nosso Senhor e Salvador. Então eu quero te fazer um convite nesta manhã. Aproxime-se de Jesus. Se você já está um tempo sem vir, já está afastado, fala assim, não, eu sou de Jesus, porque Jesus me salvou. Eu continuarei firme. Então continue firme na aliança. Feche seus olhos. Ah, Jesus, obrigado por tua palavra poderosa. O Senhor prometeu e o Senhor cumprirá. E nós somos do Senhor eternamente. E eu sou grato por tua salvação, pela aliança que o Senhor fez. Que o Senhor fez. E o Senhor cumpre até o fim. E obrigado por me incluir, Jesus, na tua aliança. Obrigado por me salvar, Jesus. Obrigado por me tornar o seu filho, o seu amado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor me ama e me ama até o fim, porque o Senhor assim o disse. Obrigado, ó Deus, por tua aliança na minha vida. Eu sou grato ao Senhor no nome santo e precioso de Jesus. Amém.